E aí, caras, tudo bom? Aqui é o Jack. Nós estamos em mais uma Homens Fortes. A de número 128. 128. E eu tô aqui com o meu brod, pastor Alexandre Lozado. Isso aí, pessoal. Prazer estar com vocês aí de novo, lendo esse livro. Dando Alegria. spoiler já, né? Uma alegria inenarrável. Insofismável. Insofismável. Imensurável. Imensurável. Indizível. Indizível. Indicionável. Se é que Então, existe assim, a palavra. pessoal, nós estamos passeando aí no livro Lutando contra Satanás, ok? E eu gostaria muito que vocês acompanhassem com a gente. Nós estamos entrando agora na primeira parte, capítulo 1, Satanás na Bíblia. E nós vamos ler juntos. Eu não li esse livro aqui. Já leu ele, Alexandre? A gente vai lendo e vai comentando, né? E eu creio que vai ser edificante para todos nós, tá bom? Então vamos lá. Satanás na Bíblia. A personalidade e história de Satanás são os fundamentos. A personalidade e história de Satanás são os fundamentos da doutrina de Satanás, às vezes chamada de satanologia ou demonologia, quando inclui o estudo de seus auxiliares, os anjos caídos. A carreira de Satanás, que se estende desde antes da criação do mundo, Jó 38:7, até a eternidade futura, forma uma doutrina significativa nas Escrituras. A Bíblia está tão cheia de referências a Satanás que parece impossível manter a fé cristã sem aceitar a realidade do diabo. Pausar aqui. Tu tem notado, cara, que tem o período que a gente está vivendo hoje, eu até lendo o livro Surpreendido pelo Poder do Espírito, do Jack Deere, ele fala sobre isso, né? Ele fala que ele tinha uma fé, ele vai ligar para um cara, para esse pastor pregar na igreja dele, e o cara pergunta, quem tu mais gosta de falar? Ele, sobre o reino de Deus. O que tu vai falar? O reino de Deus sobre as pessoas, o reino de Deus sobre isso. E numa das palestras ele diz assim, eu vou falar sobre o reino de Deus sobre os demônios, contra os demônios, alguma coisa assim. E ele era um pastor sensacionista. E ele diz assim, demônios. Isso que ele pensou, né? No século I eles apareciam bastante, né? Uhum. E ele diz assim, legal que vai falar sobre isso, né? Eu digo assim, tem como nós termos uma fé cristã não acreditando na existência do diabo? Não tem como, né, cara? Não tem como. A Bíblia, desde a Gênesis 3, vai narrar. Gênesis 3 já aparece a pessoa do diabo, né? Na forma de serpente. E qualquer fé cristã que não considerar a atuação do diabo no mundo é uma fé, no mínimo do mínimo, fraca e derrotada. Tem uma cena do Nefarious, né, que a gente tava falando no último episódio, né, que é um baita filme, pra quem não olhou ainda, pô, sensacional, que uma hora o demônio fala pro cara ali, né, o psiquiatra, né, você está perdendo porque você não sabe que nós já estamos lutando. Nossa. E aí ele fica assim, meio bolado com aquela frase, né, e muitos cristãos já estão perdendo porque não sabem que estamos numa guerra contra o diabo, né. A guerra já começou faz tempo, né? Faz tempo. Forte isso. Então eu também concordo contigo, acho que não tem como, não tenho certeza, não tem como nós termos uma fé cristã sem acreditarmos no que a Bíblia apresenta. E a Bíblia é muito clara em apresentar Satanás como uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é só uma inclinação. Né? O pessoal vai pegar muito o nome, né, Satanás como o adversário, e vai colocar assim tudo aquilo que é adversário na Bíblia. Jesus não estava falando com o diabo. Jesus está falando ali Pedro como adversário, né? Sim. E vai ter um texto no Antigo Testamento, se não me engano, que vou pedir pros novos da fé botar a mão no ouvido agora, para o pessoal não ficar meio bolado. Mas tem um texto no Antigo Testamento quando envolve Davi e um anjo ali, e é uma coisa assim, um anjo ele se opõe, e toda vez que tu se opõe é Satanás, né? Então, tipo, nós somos Satanás do Satanás, no caso, né? Sim. E a Bíblia utiliza o termo Satanás para um anjo do Senhor. Então, daí são pequenos momentos que isso ocorre na Escritura, e alguns teólogos liberais, eles pegam isso e eles esticam aonde a Escritura não chega, né? Dando a entender que Satanás é apenas qualquer adversário, né? Eu vi recentemente um vídeo aí de um pessoal não é igreja orgânica que eles chamam, é um nome estranho assim, que é o pessoal que diz que não existe demônio, não existe nada, só dos seus nossos dias. Exato. Aí ele fala, Satanás é o teu ego. Não, e é muito, tipo, pro período materialista que nós estamos vivendo hoje, isso cai como uma luva, cara. Claro. Eu vou dar um exemplo assim, né? Tu caiu em adultério por causa da tua carne.
Será? Uhum. A Bíblia fala que o casal tem que cuidar da vida sexual para que Satanás não vos tente. Uhum. Acho que o diabo vai dizer, não, no que envolve adultério eu não vou me meter, eu não vou tentar colocar pensamentos, sentimentos, eu vou ficar fora disso aqui. Óbvio que tem a atuação do diabo. Óbvio. A tríade, né, de inimigos, né, a carne, o diabo e o mundo, né, que eles falavam, a tríade do mal, né, é impossível, se tu negar a existência do diabo, tu não tem como compreender muita coisa do que acontece no nosso mundo hoje, né, e a Bíblia vai dizer lá, Apocalipse, que o diabo é um personagem, ele é derrotado, ele é alguém real, né, verdadeiro. O diabo tenta Jesus no deserto, ele aparece ali, né, então, o diabo entra em Judas, né? Judas foi possuído ali pelo Forte demônio. isso, hein? Então, não tem como, não tem. Mas, infelizmente, muitos cristãos, e eu já fui dessa linha aí, né? Quando a gente abraça teologia reformada, muitas vezes, a gente abraça o pacote todo, não tá nem aí, né? É. A gente abraça o sistema e não a Bíblia, Aham, infelizmente. aham, aham. Então, esse é o maior problema dos reformadinhos, né? Que eles abraçam o sistema todo. Tem um vídeo no YouTube, eu lembro, de um vídeo teu falando sobre isso, 10 coisas. Não sei se é que eu discordo ou que eu. Não, que você, tipo, não precisa ser para ser reformado. Acho que é isso aí. É muito É alguma bom. coisa assim o vídeo. Um vídeo antigo, assim. Mas é e- muito bom. E tu fala muito, muito sobre isso, né? Na verdade, isso é sobre tudo, né? Então, qualquer sistema que tu abraça inteiro e coloca o sistema como aquilo bíblico, tu vai fechar a tua mente pra o que a Bíblia ensina, né? É porque a tentativa do sistema, de tu fechar um sistema, que é uma tentativa humana, Uhum, mas a ideia de tu fechar um sistema faz com que tu tente fechar pontas soltas que a Bíblia deixa solta. uhum. A Bíblia deixa pontas soltas em alguns momentos. Em vários Em momentos. vários momentos. Que é que é a questão do. Cara, me fugiu o termo agora, mas é aquela ideia do oculto, Uhum. né? Do Deus absconte, essa ideia do. Essa ideia Do mistério. do mistério, do insondável. Uhum. Não, aqui a gente. Aqui é um terreno que os anjos pisam sem sandálias aqui, Uhum. né? Então a gente tenta pegar e a gente fala sem reflexão nenhuma, porque a gente precisa dar uma resposta, nós precisamos aí de fato responder, enfim, e a gente acaba falando sem temor, sem reverência, né? Enfim, acho bem sério isso. Vamos lá. Então a sua existência, no caso do Satanás, né, é comprovada em 9 livros do Antigo Testamento. Gênesis, Levítico, Deuteronômio, 1 Crônicas. 1 Crônicas é brutal, né? Uhum. Se não me engano, é quando o diabo ali tenta Davi pro censo. Sim. Violento. Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. Eu tô com muita. Cara, vou contar um negócio. Eu tô com muita vontade de pregar Ezequiel. A gente tá lendo também no culto caseiro agora, Ezequiel. Eu tô com muita vontade de pregar Ezequiel. Mas muita vontade. Eu amo Ezequiel. E Zacarias. Óbvio, Zacarias ali, quando fala do o sacerdote Josué, né? Aham. É forte, né? Também é forte. E por todo o autor do Novo Testamento. Satanás no Antigo Testamento. Então, Satanás é uma palavra hebraica que quer dizer um acusador ou adversário, aquele que resiste. O termo é empregado 19 vezes no Antigo Testamento. 14 das quais estão em Jó Uhum. e Jó 1 e Jó 2. Satanás também é mencionado em 1 Crônicas 21, 1, Salmo 109, 6, Zacarias 3, do 1 ao 2. Estudiosos há muito têm discutido se o termo seria um nome próprio ou um título. Uhum. Em Jó e Zacarias, um artigo definido precede o substantivo, de maneira que uma tradução seria o Satanás ou o acusador. Porém, 1 Crônicas 21, 1, Salmo 109, 68, não incluem artigo definido antes do termo. Alguns estudiosos, com isso, concluíram que Satanás deve ser considerado como um título em Jó e Zacarias e possui nome próprio em 1 Crônicas e em Salmo 109. Satanás e todos os outros anjos foram criados por Deus como seres espirituais. Salmo 148, 2, verso 5, Hebreus 1 ao 7, capítulo 1, verso 7 e o verso 14. Satanás provavelmente foi um dos mais altos e brilhantes anjos que tinha lugar especial na proeminência em seu serviço a Deus. Ezequiel 28, do 12 ao 15, nos diz como era Satanás antes de pecar. Eu concordo com isso. E tu? Também. Me perguntaram nesses tempos também se eu achava que esse texto de Ezequiel está falando sobre Satanás. Eu acredito que ele está olhando para um rei, mas apontando
o que aconteceu, o que tem É um acontecido eco com o rei. profético. Exato. Ele A Bíblia faz isso constantemente, né? No Antigo Testamento acontece direto isso. Né? Então, assim, se nós dissermos que isso não ocorre, Jesus não nasceu de uma virgem. Ah. Porque Isaías está se referindo do filho de Acasa, ali, se não me engano. E o Mateus, ele... mas é só os apóstolos que podem fazer isso. Ok, mas qual o rei humano que preenche tudo aquilo que está sendo dito ali por Ezequiel no capítulo 28, né? Só Jesus, né? Não, Ezequiel 28 só o diabo. Não, desculpa, eu tava pensando na profecia de Isaías. Tá. No caso de Isaías, só Jesus, no caso. Só Jesus. Ufa. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, né? Sim. Ufa. Ezequiel 28. Exato, né? Aquilo que ele fala ali em Ezequiel 28 não tem. É um paralelo com o rei. Agora fugiu o rei que é. Acho que é Ciro, né? O paralelo com o reinado com o Satanás, né? E óbvio, Por muito que óbvio. tu acha que tá surgindo essas interpretações assim? Eu tenho a impressão que há uma ânsia de se distinguir, de ser diferente da interpretação evangélica mais vigente, mais comum. Há uma necessidade em eu ser tenho diferente. uma opinião sobre isso aí. Eu acho que quem me abriu os olhos para isso aí foi tu, né? Eu acho que nós nos tornamos menos evangélicos, sabe? Nós nos tornamos menos evangélicos. Hoje em dia se fala muito o teólogo, o pastor como um teólogo público, e bababá, e vai em podcast, não sei o quê, e lá e tu acaba trazendo, porque a ciência descobriu isso, aquilo. Antigamente não tinha isso aí. A Bíblia tava ali, era isso aí que a gente lia. Eu falei um tempo atrás na igreja também, se tu pega um cara, ele nunca leu a Bíblia, ele abre a primeira vez em Atos, leu o livro de Atos, cara, ele vai querer congregar todo dia, ouvir pregação todo dia, ele vai querer cear todo dia com os irmãos, ele vai querer orar pelas pessoas e curar, porque ele tá vendo isso no livro de Atos acontecendo constantemente. Ele vai querer evangelizar todo mundo, ele vai querer sair evangelizando o mundo inteiro, falando de Jesus. Ou seja, a comunidade, ela acaba sendo, muitas vezes, o teólogo ali, a comunidade, o pastor, né? Ele acaba sendo um cara que ele vai meio que perverter o sentido da escritura em alguns momentos, para adaptar a realidade dele. Não, e eu falei isso aí também, porque eu disse que tu me... Por exemplo, quando eu aceitei Jesus, eu congregava todos os dias. Quando eu aceitei Jesus em 98, tinha domingo, tinha culto, segunda tinha oração dos jovens, terça tinha culto, quarta, quando não tinha culto na minha igreja, eu procurava uma igreja para ir. Quinta eu vinha na minha igreja, sexta eu ia numa outra igreja, sábado culto de jovens, eu queria congregar todos os dias. Eu não tô falando que isso é saudável a vida toda para todas as pessoas. Sim. Eu estou falando assim que é estranho tu nunca experimentar isso na tua vida cristã. Tipo assim, eu não tô falando que um pai casado ele vai virar todas as semanas, uma vez à noite, orando. Mas é muito estranho tu viver a vida cristã sem nunca ter tido um período da tua vida que tu fez isso. Tá entendendo? Sim. Tipo, evangelizar na madrugada. Dá pra fazer isso a vida toda? Talvez não. Mas tu nunca ter vivido isso. Tu nunca ter ganhado ninguém pra Jesus. Não, eu acho que... Até esse termo estão dizendo que não vale mais. Ganhar alma. Ganhar almas. Pô, o próprio Spurgeon tinha o livro Ganhar Almas. Pescador de almas, né? Pescador de almas? Conquistador. E, tipo, ele tinha essa pegada bem evangelical, né? Nele, né? Então eu acho que falta isso, cara. Na verdade, esses teólogos públicos aí, eles são bons pra falar pra quem já foi evangelizado, né? O pessoal da Cosmovisão que tu brinca, né? O pessoal da Cosmovisão. Porque aí isso vai acabar caindo na batalha espiritual, na luta contra Satanás. Por quê? Porque aí tudo se torna explicado cientificamente, né? Porque, veja bem, Ezequiel 28 não é sobre o diabo, é sobre o rei da chifurínfula lá, não sei o quê. Então, tipo assim, cara, mas tu acaba tirando esse aspecto espiritual e real da realidade espiritual de tudo, né? Eles tiram de tudo. E a gente já tem falado sobre isso, né? Você não percebe que tá numa batalha, numa luta, você vai ser derrotado, entendeu? Vai ser derrotado. Então, embora nessa passagem o profeta Ezequiel estivesse pronunciando juízo sobre o rei de Tiro, então, né? Sua descrição vai além do rei terreno para a queda de Satanás. Cara, eu tô gostando desse homem. É crente. Cara. Crente comum. Crente comum. Ele descreve Satanás como querubim da guarda ungido, verso 14. Clássico. O sinete da perfeição. Eu amo essa tradução, cara. O sinete da perfeição. Cheio de sabedoria e formosura, verso 12. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, verso 15. Estava no jardim, no Éden, estavas no jardim, no Éden, no jardim de Deus, verso 13. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava, verso 14. Pô,
Não tem como, né, cara? Complicado, né? É. Donald Bernhouse descreve: Satanás acordou em seu primeiro momento da existência, na beleza plena e no poder de sua posição exaltada, cercado por toda a magnificência com a qual Deus o dotara. Via a si mesmo como acima de todos os exércitos em poder, sabedoria e beleza. Somente no trono de Deus ele via mais do que ele mesmo possuía. Barnhouse conclui que Satanás, antes de sua queda, ocupava o cargo de primeiro-ministro de Deus e possivelmente governando sobre o universo e certamente sobre esse mundo. Isso é pesado, hein? Pesado. Aí que entra o seguinte, cara. Quando foi que nós passamos a rir dos pregadores pentecostais que diziam que o diabo ele era um primeiro-ministro, um ministro de louvor? Por que isso se tornou motivo de chacota? Quando nós vemos um teólogo reformado dizendo que era assim, cara. Por que isso se tornou engraçado? Né? Eu não tenho problema de tu rir de alguma interpretação bíblica, mas diz que tu coloque outra no lugar. É. Entendeu? Agora, tu demule algo, tu destrói algo e não levanta nada no lugar, fica complicado, eu acho. Não sei o que tu pensa disso. Não, exato, né? Deixa as pessoas terem uma concepção, né? E acaba excluindo, né, do teu pensamento bíblico a ideia de Satanás. Exato. O diabo não é isso, o diabo não é... Beleza, então o que ele é? Acho que o Bic acerta, né, em começar definindo quem é o nosso inimigo, né? Exatamente. Então, pra mim, tipo, eu diria o seguinte, eu diria que nós analisar a teologia não apenas de forma exegética, mas analisar também o fruto dessa teologia. Uhum. Né? Então, é complicado quando... Eu creio que, historicamente, a igreja sempre olhou para esse texto de Ezequiel 28 como sendo a pessoa de Satanás. Uhum. E daí, no século XX, século XXI, no século XIX, né, 18, 19, começa a surgir esses teólogos que começam a dizer, não é bem assim, né? Frutos de uma interpretação mais racionalista das coisas, né? Então, eu fui criticado mais de uma vez por enxergar Cristo na Escritura, né? Então, alguns teólogos aí talvez mais bíblicos, eles viram como eu estava forçando vendo Jesus na Escritura. Só que quando eu vejo Jesus ali em Lucas, capítulo 24, no caminho de Emaús, ele mostra que ele estava em toda a Escritura, né? Toda a Escritura. Então, não sei se é tão assim, se a gente está forçando tanto, ou daqui a pouco não, a Bíblia é um livro espiritual mesmo, né? Para realidades espirituais, assim. Sim. Enfim. Vamos lá. Então, primeiro aqui, a gente viu Satanás do Antigo Testamento, ainda tá, né? Queda e atividade no paraíso. Ezequiel 28, do 15 ao 19, passa a nos contar que Satanás caiu de sua alta posição por seu interesse com a própria beleza e glória e a sua tola ambição de derrubar o Deus da glória. Bom, uma coisa que a queda de Satanás, tu acredita que o diabo caiu também da sua posição? Sim. Acho que Judas diz isso, né? Se não me engano, que os anjos estão trancados, né? Aguardando o juízo, né? Os anjos caídos, né? Acho que aí ele usa a expressão anjos caídos, se eu não me engano, né? Ou seres caídos, não lembro agora. Tu não acha que a queda do diabo, de Adão, no caso da nossa história, né? Como raça, ou de qualquer pessoa que cai hoje em dia em pecado, né, grosseiro, ele sempre ocorre da mesma forma? Sim, da mesma forma. Então, o Satanás ele caiu da sua alta posição por seu interesse com a sua própria beleza e glória e em sua tola ambição de derrubar o Deus da glória. É quase sempre assim. Ou sempre assim. A pessoa assim fica ensimesmada. Ensimesmada. Que é na verdade, o que é o narcisismo, né? Que é o orgulho, né? O mito de Narciso é ele se apaixona pela própria imagem que ele vê refletido no rio. E ali, apaixonado pela própria imagem, ele fica olhando, não se alimenta mais, não sai daquele local até que ele desmaia e cai sobre a água e morre afogado na própria imagem dele, né? Então, na verdade, é orgulho, né? Pecado de orgulho. Ou seja, tem um livro do Lewis, eu não li, a minha esposa, é a Trilogia Cósmica. Conhece? Sim, já ouvi falar, mas eu li também. Tem o Perelandra, não sei o quê, enfim. Sim. A minha esposa leu os dois primeiros. Aí ela tava me contando que basicamente a ideia que é um outro planeta. Sim. Eles pegam uma nave e vão para esse outro planeta. E nesse outro planeta tem um casal também. Que não caiu ainda. Que não caiu. E para esse casal, o Deus diz para eles não podiam dormir no continente. É uma coisa assim. E na ida para esse outro planeta, um demônio sai da Terra e vai para lá.
E todos os animais desse planeta obedecem o Criador, fazem tudo que o Criador manda. O casal obedece o Criador, eles caminham, mas não dormem no continente. O mandamento lá é outro, no caso. Uhum. E o livro, até ele também estava me contando que o livro narra quando o primeiro momento que a mulher desse planeta, quando ela nunca tinha pego um espelho na mão. Quando ela pega o espelho, ela se vê, diz que ela estremece por dentro, assim. Que nada nesse planeta refletia a Refletir própria a si mesmo. glória. Uhum. E tudo refletia a glória do Criador. Uhum. Então, tipo, achei chocante essa forma que o livro explica, né? Mostrando a nossa... Como nós somos viciados em nós mesmos, né? A câmera Qual é a- selfie. Exato. Exato. Qual é a palavra do marketing? Você. Você? Você é a palavra do marketing. A palavra mais poderosa do marketing é você. Então, isso é forte, né, cara? E vendo da ideia da queda de Satanás, do orgulho, da queda do homem. Agostinho dizia que o pecado é o homem incurvatus em si, né? O homem encurvado em si mesmo, né? Então, é o homem olhando pra si mesmo, né? Que na psicologia, vai dizer que é doença, é um narcisismo, né? Vai dizer que é um tipo de doença, né? Vai dizer psicose, neurose, enfim, aí quem entende mais vai falar. Mas a Bíblia vai chamar de pecado, né? Egoísmo, orgulho. Egoísmo, né? Olhar-se pra si mais do que ego a si mesmo, né? Então, até pra gente concluir aqui, mas eu diria que talvez nós poderíamos começar a também olhar nossa espiritualidade. Uhum. Uma espiritualidade demoníaca é uma espiritualidade centrada em si mesmo. Se trata de si mesmo. Ainda que a Bíblia mostre que nós temos necessidades, nós precisamos de coisas, nós precisamos de atenção de Deus, nós precisamos e não é nada disso que eu tô falando contra isso, né? Mas quando é eu além do meu irmão, quando é eu além da minha família, quando é eu além da missão de Deus, quando eu coloco os meus interesses, enfim. A Bíblia nunca vai mandar você amar a si mesmo. O diabo já te Ela elogiou uma reconhece. vez? O Spurgeon dizia muito isso, mas tem uma frase muito boa. Uma vez um irmão chegou e falou: sermão muito bom, meu irmão. O diabo já falou isso pra mim antes. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu tive uma experiência esse domingo. Eu desci no púlpito e eu comecei a ouvir um elogio muito forte no meu ouvido. Há uma coisa que aconteceu no sermão que foi boa, na minha opinião, assim, homileticamente falando. E quando eu desci do púlpito, eu comecei a ouvir, mas aquilo foi além de uma alegria no meu coração. E quando eu desço do púlpito, eu passo por uma sala e passo por um corredor e eu chego na minha sala. E isso foi indo até o corredor. Quando eu entrei na minha sala, eu fechei minha sala e eu disse: Satanás, eu te repreendo. Eu te repreendo. E eu dobrei o joelho ali na hora. E eu comecei a agradecer a Deus pela misericórdia dele, de eu ter pregado a palavra mais uma vez. E eu fiquei repreendendo o diabo. Porque eu sabia que o diabo estava ali. Então, assim, às vezes nós pensamos: como que eu posso saber da presença do diabo, né? Como é que eu posso saber se o diabo tá aqui ou não? Então, existem alguns pensamentos que não são nossos. Então, tipo assim, eu sei que o diabo tá aqui. Eu sei que Satanás tá aqui. Os medos. Então, assim, eu sei que o diabo tá aqui. Então, foi uma coisa muito louca, assim, por mais que nós sejamos orgulhosos, vaidosos, mas existem coisas que, cara, eu não ia pensar nisso agora. Pensamentos pecaminosos que vêm assim, não, tipo, essa coisa não veio de mim. É uma exaltação a si mesmo, além do violento, normal. muito Paulo vai dizer, né? Ninguém pense além de si mesmo, né? Então, e foi esse veneno do diabo que foi vendido pra Adão e Eva ali, né? Na verdade, o veneno é sempre o mesmo, né, cara? E tu vê que isso vai refletir na conduta. E acho que já tá caminhando pro fim, né? Mas na conduta dos homens, acho que isso dá pra colocar uma pergunta pra debater essa, né? Se quando o cara é repreendido, ele leva essa ofensa pra si porque ele pensa, cara, quem ele é pra falar assim comigo? Cara, não poderia falar assim pra mim. Isso ninguém pode falar assim comigo. E isso é a voz do diabo, cara. Exatamente. Falando pra nós assim, cara, por que tu te acha mais do que tu é, né? Porque tu te exalta assim mesmo. É o diabo tentando minar o teu coração e fechar o teu coração pra repreensão, pra que tu não ouça a voz do teu irmão te corrigindo de forma sábia, prudente, te levando aos caminhos do Senhor de novo. E na verdade, o que o diabo fez, a sua queda, achar mais a si mesmo, é o que ele prometeu pra Eva: vocês não são, vocês precisam ser algo que vocês não são. E é o que ele continua prometendo pros homens. Exatamente. Se você tiver sexo, a mulher ideal, o carro do ano, a casa do ano, X de dinheiro, você vai se tornar alguém. E na verdade nós já somos alguém em Jesus, e essa segurança nos deixa ser repreendidos, corrigidos, amados, exortados. É que a gente, algumas pessoas podem pensar assim: pastor, como é que tu sabe que é assim? Cara,
Deus colocou um pecador para pastorear o povo de Deus. É. Porque ele conhece o pecado lá de dentro. Então, assim, a impressão que dá, o diabo vai te vendendo é que, assim, tem algo que tá ocorrendo que tu não tá participando. Uhum. Entende? E tipo, a tentação é essa. Tem algo que está ocorrendo que tu não faz parte disso. Tu não tá vivendo. E o que envolve louvor, no que envolve dinheiro, no que envolve posição, tudo, cara, parte disso. Uhum. Parte assim, tipo, Deus me abençoou, de certa forma, mas tem alguma coisa a mais que o pecado pode me proporcionar que eu não estou vivendo. E é demoníaco isso. Sim. É diabólico isso. É, exatamente. Que é mentira. É, Provérbios 9, né? Hoje é dia 9. Tava lendo Provérbios 9. Eu também. Então, vai dizer no final justamente isso, né? O pão roubado é mais doce. É exatamente. É basicamente isso, né? O caminho que eu te ofereço é o melhor, né? Venha por esse caminho. E é mentira. E é mentira. A destruição. Termina dizendo isso, né? São a casa dos mortos. E não é só o inferno, leva à profundeza do inferno. Se fosse só o inferno, ainda, pá, terrível. Mas a profundeza do inferno é o local mais profundo que pode existir. É a mentira e o engano. Enfim. Então é isso. Então, analisem a questão de repreensão, né? Se vocês já estão aí, de certa forma, numa posição de queda, caminhando para ir para o caminho de Satanás, né? o caminho de Lúcifer, o caminho do diabo, o caminho da autoexaltação, o caminho do interesse pela própria beleza. E aqui a beleza não é simplesmente uma beleza física, mas é uma... A pessoa está encantada com a sua própria glória. Aqui envolve seu raciocínio e coisas bobas, né? Descargo na igreja, às vezes. Cargo, qualquer coisa que te distancie do teu próximo, te diferencie. Qualquer coisa que te diga, bah, cara, tu é bom nisso. Né? Isso aí pode ser qualquer coisa. Uhum. O diabo, ele tem suas armas. Tá bom? Então conversem sobre isso e eu creio que vai ser uma benção. Até semana que vem. Deus abençoe vocês. Valeu!